Olá, sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia. As comunicações eletrónicas são dos setores regulados pela ARME, a par da garantia e proteção dos direitos e legítimos interesses dos consumidores, que constituem igualmente um dos princípios plasmados nos estatutos desta entidade reguladora. Assim, para este número do Regulação da Economia, propomos falar-lhe da segurança informática e utilização segura da internet. Um tema que inquieta a todos quantos habitam esta aldeia global da era cibernética, caracterizada pela rápida transição para o mundo digital. Mas antes, convidámo-lo a assistir uma reportagem sobre os principais acontecimentos que marcam a agenda informativa na ARME com Carlos Sá Nogueira. Depois de cumpridos os procedimentos legais, a ARME acaba de fixar em reunião do Conselho de Administração de 29 de julho último as taxas de terminação fixa e móvel a vigorarem a partir do dia 1 de agosto por um período de 18 meses. Indira Lopes, do Gabinete de Estudos Estratégicos da ARME, explica o significado da taxa de terminação e sublinha o impacto positivo que esta terá na vida dos consumidores finais. Taxa de terminação é um serviço que os operadores, entre operadores, né? Quando um cliente faz uma chamada um cliente de um operador A faz uma chamada para outro operador. Por exemplo, eu, cliente da CV Móvel, quero ligar para uma pessoa que está na outra rede da Unitel T+. Eu pago um valor fixado, que é o tarifário. Dentro desse tarifário tem uma taxa que depois a CV Móvel tem que pagar a Unitel T+. E é neste sentido que nós, e como considerado um serviço monopolista, porque eu, cliente da CV Móvel, se eu quero chamar para a Unitel, não tem forma de terminar na outra rede, na Unitel, sem usar a rede da Unitel. Então, ali consideramos como um mercado monopolista que necessita de regulação, porque a Unitel pode pôr o preço que quiser e se for vice-versa também, a CV Móvel pode pôr essa taxa a um preço que quiser. E que isso constitui uma barreira para chamar para outra rede. O trabalho que nós fizemos, efetivamente, é de seguir a tendência internacional, é de reduzir essa taxa, tanto para a terminação fixa, tanto para a terminação móvel, para cada vez ser mais baixa possível, para deixar de ser uma barreira da ligação entre as redes. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia acaba de publicar o relatório da consulta pública sobre o regulamento de despacho do setor elétrico, que estabelece os serviços de gestão técnica de serviço público, mais concretamente a operação, despacho, segurança dos sistemas e sua otimização. Trata-se de um regulamento que visa estabelecer, entre outras, as condições de gestão dos fluxos de eletricidade nas redes, assegurando a sua interoperacionalidade com as redes a que esteja ligada e os procedimentos destinados a garantir a sua concretização e verificação, a monitorização das indisponibilidades e a alteração dos seus planos, bem como a adaptação de exploração em tempo real da produção ao consumo mediante a contratação e mobilização de serviço de sistema. Recorde-se que a ARME recebeu respostas e contributos das entidades reguladas e particulares, nomeadamente da Água e Energia da Boa Vista, Eletra e da Electric Wind. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia acaba de publicar o relatório da consulta pública sobre o regulamento de acesso às redes e às interligações do setor elétrico. Trata-se, pois, de um documento que regula as disposições relativas às condições técnicas e comerciais, segundo as quais se processa o acesso às redes e às interligações públicas, as condições em que é facultado ou restringido o acesso, a retribuição a que as entidades têm direito por proporcionarem o acesso às suas redes,
às condições de utilização das interligações, bem como às obrigações de acesso e de divulgação da informação no âmbito deste regulamento. Recorde-se que a ARM recebeu reações e contribuições das entidades reguladas e particulares, nomeadamente da Água e Energia da Boa Vista, Eletra e da Electric Wind. Retomamos o tema que anunciamos no início deste nosso programa para dar-lhe conta de uma reportagem sobre a segurança informática e utilização segura da internet, onde o Regulação da Economia falou com algumas entidades ligadas a este assunto, numa altura em que o mundo está cada vez mais mediado pelos computadores. A ARM regula nos termos dos seus estatutos as comunicações eletrónicas e propugna pelos legítimos interesses dos consumidores dos diferentes setores regulados. Assim, a Regulação da Economia quis saber, junto das instituições que lidam com a problemática de cibercrime e especialistas em segurança cibernética, quais os perigos e medidas de prevenção que os utilizadores devem sujeitar-se. Isaías Barreto da Rosa, presidente do Conselho de Administração da ARM, ajuda-nos a compreender os meandros da segurança informática e deixa alguns conselhos aos consumidores utentes. Está-se a falar na garantia de um nível aceitável de proteção a 3 níveis pelo menos. A nível físico, proteção das infraestruturas de tecnologia de informação e comunicação, do ponto de vista físico, o acesso físico. Está-se a falar na proteção ao nível lógico e ao nível dos recursos humanos. O que é proteção física? Proteção física refere-se à proteção no que diz respeito ao acesso físico aos recursos das tecnologias de informação. Você tem, por exemplo, uma sala de servidores ou um data center, tem necessariamente que proteger essa sala de servidores, esse data center, contra incêndios, contra a entrada de pessoas indevidas, contra até o roubo dos equipamentos, etc. Portanto, quando falamos de segurança informática, falamos da proteção física dos recursos e das infraestruturas das tecnologias de informação. Falamos igualmente na proteção lógica. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós implementamos um conjunto de mecanismos para garantirmos que, por exemplo, um pirata informático não tenha acesso indevido, por exemplo, aos recursos remotamente. Você pode ter um pirata informático num país A, atacar uma rede ou recursos computacionais num país B, remotamente. Quando falamos de segurança informática, falamos em garantir um conjunto, digamos, de requisitos para que esse tipo de ataques não aconteça. Falamos igualmente na segurança dos recursos humanos, porque toda a segurança lógica, não é, pode cair por terra quando, por exemplo, um utilizador utiliza uma password fraca. Não é? Quando um utilizador, por exemplo, recebe um e-mail de phishing, um e-mail a dizer para clicar num link em anexo, um e-mail indevido, e o utilizador vai, clica e automaticamente instala um vírus, um cavalo de Troia que permite a um pirata informático remotamente ter acesso, portanto, à sua rede. Todos nós podemos eventualmente ser alvos ou vítimas de ciberataque, mas apenas num caso. No caso em que nós não tomarmos as medidas adequadas. Portanto, se nós não tomarmos as medidas adequadas de proteção, podemos, todos sem exceção, ser alvos ou vítimas de ciberataque. O que é que nós podemos fazer? Existem várias coisas que podemos fazer, mas existem algumas que são, digamos, básicas e elementares. Por exemplo, quando nós escolhemos, por exemplo, uma password, temos a tendência de escolher uma password muito simples. O nome do amigo, da amiga, ou do esposo, da esposa, de uma pessoa próxima. Nunca devemos escolher como password um nome, por exemplo, ou uma palavra normal que existe no dicionário. Imagina casa, carro, uma estrada. Porquê? Porque existem algoritmos que em, se calhar, menos de um segundo conseguem, digamos, descobrir essa password. Percorrem o dicionário, experimentam as palavras todas e descobrem a password. Portanto, uma password tem que ser forte. O que é uma password forte? Tem que ter, no mínimo, eu diria 8 caracteres, com caracteres, no mínimo 8 caracteres, tem que ter caracteres maiúsculos e minúsculos, numéricos, sinais de pontuação, ou seja, caracteres especiais.
Se não tiver pelo menos 8 caracteres, e se não incluir caracteres maiúsculos, minúsculos, números, caracteres especiais como sinais de pontuação, asterística, etc., a nossa password é fraca e ela pode facilmente ser descoberta por um algoritmo. Outro aspecto muito importante tem a ver com os e-mails. Muitas vezes nós recebemos e-mails de pessoas a pedirem-nos para clicarmos num link, por exemplo, para acedermos às informações do nosso banco, ou para atualizarmos as informações do nosso banco. Nunca nós devemos clicar em links, por exemplo, supostamente enviados por bancos para atualizarmos as nossas informações. A propósito de ataques cibernéticos, falamos com Adilson Rodrigues, da Direção de Segurança e Compliance do NOSE, que nos explicou o conceito, o impacto e as circunstâncias que levaram a que em 26 de novembro o NOSE tenha sofrido um ciberataque que deixou o país sem sistema informático durante alguns dias. Forma que não sofri esse ataque ali. Okay? Foi um ataque de engenharia social. Okay? Hoje em dia, ataque e da origem mais é sempre através de pessoas. Okay? Ninguém que se também ataca nós através de ser. Ninguém que se ataca BCA através de ser. Ninguém que se ataca arma através de ser. Okay? Se não quer atacar nós, ou se não quer atacar o governo, que não te ataca pessoas. Para morrer, ele é quem tem ele mais fraco. E a maioria de infraestrutura, okay? Tecnologia evolui de tal maneira que a própria infraestrutura e tem um mecanismo avançado que te permite e proteção adequada, desde firewall, desde antivírus, coisas que não te utilizam no dia a dia. Mas e firewall para ser humano que okay? E ser humano, para mais experiente ele é, cada dia também enche com disposição física e mental. Okay? Pode ter problema na casa, é bem trabalho chateado, ok? Estou acontecendo. Então, por isso, atacando-se hoje, se tenta sempre atacar a instituição através de pessoas. Isso para mim, okay? Coisa que está permitindo isso, proliferação também de rede social. Através da rede social, e não constitui não sabe tudo ali onde que está trabalhando, não sabe quem é que esse colega trabalha, não sabe a relação que tem amorosa ou não. Okay? Isso está permitindo preparar um ataque adequado através daquela pessoa. Os impactos foram enormes nas palavras do engenheiro Adilson Rodrigues. O impacto que tive, okay, como no Serviço de Direito de Estado, o impacto foi enorme. Okay? Não só para nós, não só para a rede tecnológica do Estado, mas mesmo para cidadãos. De repente, cidadãos deixam de conseguir e ter essa certidão, e cidadão deixa de conseguir e ter essa receita eletrônica na NPS, cidadão deixa de conseguir pagar imposto, cidadão, a nível de serviços e de Estado, fica praticamente parado. É um blackout total, e tanto a administração e central, governo, como a administração local e municípios. Então teve um impacto enorme para próprios cidadãos. O inspetor da Polícia Judiciária, João Emílio Tavares, faz-nos a radiografia do cibercrime em Cabo Verde, que, alerta este responsável, já começa a ganhar dimensões preocupantes com impactos na saúde mental das vítimas. Quanto a esse problema em Cabo Verde, está sendo muito... Hoje há muito tempo, há cerca de 5 ou 6 anos, eu tinha comentado com alguém que vinha tempo que nós vamos ver todos aqueles crimes que eram cometidos de forma, por exemplo, convencional, passar a ser crimes digitais, crimes, a evolução do crime. E cibercrime já está muito assente em Cabo Verde e agora está a fazer muita amostra, está a fazer muitos estragos, e nós temos vários exemplos de estragos que já causou, com problemas de depressão, problemas de vergonha e outros problemas. Pessoas que usam a internet. E hoje quem usa a internet é quase todo mundo. Então, praticamente todo mundo é vítima. E pronto, é claro que em cada crime há determinados tipos de vítimas, porque os criminosos escolhem os perfis das vítimas. Se querem, por exemplo, cometer um crime de burla, querem ganhar dinheiro, escolhem um tipo de vítima. Se quer cometer um crime
de pornografia, por exemplo, de vingança, escolhe também outro tipo de vítima. E assim sucessivamente, ele escolhe de acordo. E que tipo de crime, de cibercrime, é praticado em Cabo Verde? Em Cabo Verde, nós, quase todos os crimes, temos registro de quase todos os tipos de crimes de cibercrime. Mas o que a estatística nos mostra com mais afluência aqui na Polícia Judiciária, sobretudo, nós temos burla informática que está largamente à frente. Depois temos também pornografia de vingança, claro, associado a sextortion. Sextortion traduzido literalmente em inglês significa extorsão sexual, que também que tem quase o mesmo modus operandi, só que a finalidade, o objetivo do criminoso é diferente. Então esses dois aí são praticamente os mais cometidos. E o que é que a Polícia Judiciária tem feito para mitigar esta situação? A polícia tem feito aquilo que está ao alcance. Por exemplo, nós normalmente às vezes temos uma cooperação cooperação internacional. Temos o gabinete Interpol aqui, temos também 24/7 também, que está na Procuradoria-Geral da República. Então, o que é que nós fazemos? Nós, quando é algo que nós... Primeiro, nós vamos atrás dos rastros, nós vamos ver se o criminoso deixou alguma identificação, algum vestígio. E a partir do momento que nós conseguimos ver que existem vestígios, nós pedimos a colaboração internacional, porque normalmente as pessoas que estão por detrás disso podem estar em Cabo Verde, mas o crime, por exemplo, é cometido às vezes fora, mesmo estando aqui. Por isso, Emílio Tavares deixa os seguintes conselhos aos utilizadores da internet. A recomendação por exemplo, para burla informática, aliás, pornografia de vingança, que eu falei agora, nós aconselhamos as pessoas a nunca fazer registro de imagens, vídeo ou voz, seja com quem quer que seja, nem com o marido, nem com o namorado, nem com o amigo. Não faça registros íntimos de vídeo ou de imagens ou mesmo de voz. Não faça, primeiro. Segundo, não envie fotos ou vídeos íntimos para ninguém. Alguém pode pedir, pode até estar apaixonada. Eu até dou exemplo normalmente com pessoas quando fazem tatuagem de um marido, de um namorado, põem tatuagem eternamente meu namorado, eternamente meu namorado, mas 2 dias já não estão juntos, e essa tatuagem, o que é que acontece? É a mesma coisa de mandar vídeo, mandar mensagens de cariz sexual para a pessoa vai usar isso um dia. Então não faça isso. Os pais devem fiscalizar mesmo o que é que os filhos estão a fazer. Isto, eu não abro mão disso. E eu acho que nós não devemos, sobretudo neste mundo, nesta época, neste momento que nós estamos a viver, lembrar sempre que do outro lado, as pessoas devem lembrar sempre que do outro lado das redes sociais pode estar qualquer um. Pode estar qualquer um. Por isso, nunca confiar. E ficar atento para não ser a próxima vítima. Cabo Verde aderiu em 2018 à Convenção de Budapeste sobre o cibercrime, da qual surgiu a Rede 24/7, que, de acordo com a magistrada do Ministério Público, Elisa Mendes, ponto de contacto dessa rede, tem servido de canal de comunicação com os restantes Estados-membros na preservação de provas sobre crimes cibernéticos. Cabo Verde aderiu à Convenção de Budapeste em 2018. Essa convenção é um instrumento jurídico internacional que visa apoiar os Estados, portanto, no combate contra o cibercrime, contra a criminalidade cibernética. E essa convenção prevê, dentre os mecanismos de cooperação, prevê a figura da rede 24/7, ou seja, uma rede que é suposto estar disponível 24 horas por dia durante 7 dias da semana. E essa rede, o que é que visa? Visa facilitar o contacto entre os Estados para que, no âmbito de uma investigação, onde é preciso o acesso imediato ou rápido a uma prova para efeitos de preservação, o Estado tenha a possibilidade de contactar com o ponto de contacto do outro Estado e pedir a intervenção desse outro colega junto do provedor de serviço no seu país para que preserve uma prova de forma imediata, porque nós sabemos os dados informáticos são voláteis, perdem-se com facilidade, são modificados, são apagados. Então, essa rede 24/7 visa permitir, então, que, de forma imediata, os países se comuniquem e façam essa preservação imediata da prova,
que depois é utilizada nas investigações. Sem muitos provedores de serviços de internet, Cabo Verde limita-se, segundo Elisa Mendes, em auxiliar os países membros da Convenção de Budapeste na preservação de provas criminais. O nosso principal papel é aqui no âmbito da conservação das provas. Cabo Verde não tem muitos provedores de serviço, portanto nós somos um país que mais solicita do que recebe pedidos de preservação. E nós já fizemos nesse âmbito alguns pedidos de preservação, em especial para os Estados Unidos, que é um país que aloja os maiores provedores de serviço. Portanto, nós já entramos em contato com colegas 24/7 dos Estados Unidos, solicitando a preservação de provas que depois é seguido de um pedido formal de auxílio judiciário para que depois esses dados que são armazenados sejam disponibilizados e trazidos para os processos. Ainda assim, a magistrada responsável pela rede 24/7 em Cabo Verde acredita que, com a preservação de provas e consequente penalização dos autores de crime, possam dissuadi-los de práticas continuadas desses atos criminosos. Eu penso que sim. Na medida em que, a partir do momento que a nossa intervenção permite a preservação e, com isso, permite manter as provas intactas com as quais é possível identificar o infrator, ela permite, portanto, que haja a punição do autor do crime e, com isso, com a punição do infrator, acaba por haver sempre uma certa dissuasão. Portanto, as pessoas acabam por ver que o crime não compensa, que o infrator é sempre descoberto, ainda que o crime é praticado por detrás da internet, supostamente oculto, mas há canais que permitem identificar o infrator do crime, e a partir do momento em que se identifica e se pune esse infrator, acaba por haver uma certa dissuasão dos outros, portanto, aquilo que nós chamamos de prevenção geral. E com esta reportagem chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamo-la a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.